Olá, eu sou Renata, diretora do CMEI Espaço Feliz, e estamos juntos para mais uma EC virtual das regiões Carapina 1 e 2. Sejam todos muito bem-vindos, profissionais da Carapina 1 e 2 da Serra. Hoje estamos com a nossa convidada, Juliana Rossner, para conversar com a gente sobre as vivências pedagógicas à distância e o impacto das desigualdades sociais nas periferias. Então, espero que tenhamos todos uma linda manhã de estudos, de aprendizado, e gostaria de dar bom dia também às nossas diretoras, diretora Fabrícia, do CMEI Central Carapina, e diretora Fabíola, do CMEI João Carvalho de Souza, que estão aqui conosco e que vão mediar com a Juliana, né, esse bate-papo. E vocês utilizem nosso chat, aqui nosso chat ao vivo, para mandar suas perguntas, para mandar seu bom dia, para mandar seu abraço, seu beijo carinhoso para todas, dos colegas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindas. E aí, Fabrícia, tudo bem? Bom dia. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia a todos aí presentes, né, que acordaram cedo para estar aqui hoje, né, tendo essa troca de experiência, que vai ser muito legal, vai ser muito, né, divertido, vai ser um bate-papo mesmo nosso, né, e vai ser muito proveitoso. Garanto que vai ser assim, com certeza. Eu quero agradecer aqui, né, a todos os diretoras, Carapinão, né, a gente fala Carapinão, tá, gente? Carapinão 1 e 2, né, que estão presentes, a diretora Giovânia, do CMEI Raio do Sol, a diretora Penha, do CMEI Oceania, a diretora Cadna, do Orlando Miranda, a Elisângela, do CMEI Curumim, a Cláudia, do CMEI Selma, Nacife, tem um monte de gente aí que já botou aí do Nacife aí, ó, bom dia, galera. A diretora Marli, do CMEI Professora Leila Teodoro, a diretora Andréia, do CMEI Primeiro Passo, a Renata, que aí, né, sempre, né, a nossa fica aí na tecnologia, ajudando a gente. Diretora TI. Prestando nosso socorro aí, quando dá uma Colocar no meu anexo 2, hein? Isso. A Renata, do CMEI Espaço Feliz, que está aí presente, eu, né, do CMEI Central Carapina, a Fabíola, minha parceira, também lá do bairro Central Carapina, o CMEI João Carvalho de Souza, a Márcia, professora do CMEI, professora Maria Amélia, a Branca, do CMEI Penélope, a Aline, do CMEI Bem-Quer, a Lorena, do CMEI José Luiz de Deus Amado, Tamires, do CMEI professora Sandra Maria, e a Juliana, do CMEI Vovó Irandina. Sejam todos bem-vindos, toda a equipe, né? Porque aqui não tem só 16 diretoras, aqui tem a equipe toda, né, de cada CMEI, seja bem-vindo. E nós vamos ter essa conversa, esse bate-papo com a Juliana, que é a minha vizinha, lá no Central Carapina, né? Nós somos muro com muro. Ela é diretora do Estado, né, da MF do Estado, chamado Jones. E aí, com muito prazer, quero estar aqui. Né? Eu vou deixar a Fabíola falar um pouquinho, depois eu volto para a Juliana e apresento o currículo dela, tá bom? Bom dia, Fabíola. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos e todas, tá? O nosso bate-papo, o nosso encontro, né, com a Juliana Rossner. Tá dando para ouvir, gente? Está dando um barulhinho aqui? Ok. Então, vai ser um momento, né, de trocarmos aí as experiências, conversar um pouquinho, e eu acredito que vai ser muito produtivo. Então, seja bem-vindos, tá? A internet ajude também, deu tudo certo. Tá tudo certo, isso aí. Hoje a internet vai dar certo, gente, pelo amor de Deus. Se Deus quiser. Não, sempre deu, né? Sempre deu. Alguns sustinhos, mas sempre nos ajudou. Eu vou começar, então, falando um pouquinho, né, de quem é a Juliana. Né? Primeiro, não tem como falar que Juliana é a diretora do Jones, né, que fica em Central Carapina e que foi, né, reconhecida, né, depois do prêmio, né, diretor do Educador Nota 10, passou na televisão e tudo, então não tem como. Todo mundo conhece Juliana como professora Nota 10, que foi premiada em 2019, no ano passado.
Ela é mestre em ensino humanidades pelo IFES, especialista em coordenadora pedagógica pela UFES, graduada também em pedagogia pela UFES, atuou como coordenadora da etapa da educação de jovens e adultos na Secretaria Municipal da Educação do município de Cariacica, trabalhou como pedagoga e como professora nas séries iniciais e na EJA, que atua há 15 anos, né, como formadora de professores na área de alfabetização e Nike, proletramento, gente, estou lendo aqui porque é grande, tá? A Gazeta na sala de aula, cursos de extensão pela UFES e formações privadas. Atualmente, tem se dedicado a dialogar sobre gestão, clima, escola e aprendizagem significativa. Aí vamos lá, né? Aí botamos aqui, gestora escolar, vencedora do indicador nota 10 em 2019, vencedora Mulheres do Amanhã em 2019, vencedora em gestão escolar região Sudeste em 2017, vencedoras e boas práticas na CEDU Gestão Pedagógica em 2017 e vencedoras de boas práticas na CEDU Gestora Administrativa em 2016. Então, essa é a Juliana, né? A nossa Juliana aí do Jones. Seja bem-vinda, é muito orgulho ter você aqui, tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, assim, eu não tenho que falar, né? Porque, além de amigas, né, você é uma companheira, uma parceira que está aí para ajudar a gente nas contribuições e na troca de experiência. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Fabrícia. Obrigada aí pela apresentação, pelo carinho das palavras. Fiquei muito feliz com esse convite. Penso que a formação de professores e pensar na rede, né, igual vocês estão pensando por região, é uma coisa muito boa, porque as nossas dores são parecidas, né? As nossas alegrias são parecidas. Então, quando a gente fala da educação na periferia, tem quem já ouviu falar sobre e tem quem já viveu. E quem já viveu sabe o que é, né? O que é ser gestora, ser professora. Você falou que os cuidadores, que as pessoas que estão ali também no dia a dia vão estar nessa formação. Então, estou muito feliz de estar aqui trocando com vocês. E a gente pensou tudo com muito carinho, né, Fabrícia? Verdade, muito mesmo. Olha, a gente fez um planejamento, eu trouxe alguns slides para a gente ir conversando sobre essas vivências pedagógicas nesse período da pandemia, e em especial sobre a questão da desigualdade. E aí a gente vai trocando, a gente vai apresentar slide, mas vai conversando, vocês podem ir fazendo pergunta no chat, que bom mesmo é o ao vivo, né? O ao vivo a gente se vê o olhinho de vocês, então o chat para a gente é o nosso termômetro. A gente consegue saber aí o que vocês podem e estão com dúvida e querem contribuir de algum jeito. Beleza, Fabrício? Podemos começar, então? Podemos. Só falar mais ou menos a metodologia. Na hora que vocês estiverem fazendo a contribuição, eu vou entrar e também a Fabíola pode entrar para falar sobre algumas contribuições de algum professor, né, de algum profissional. E aí, a Juliana pode, sim, ela pode parar para estar respondendo, tá? Ou se não, vocês podem, né, estar contribuindo também na hora que estiver passando o slide. E aí a gente vai parando e vai falando, vai ser um bate-papo mesmo, tá bom? A gente não vai deixar esse debate para o final, não. Beleza? Vai ser a metodologia do Carlos Fabiano. Isso. E eu já vi no chat que a Franciana Franco falou que eu sou linda e excelente professora. Já me amarrei, já comecei bem aqui o chat. Bora. Vou pedir, eu tenho uma assistente técnica hoje aí me ajudando a passar os slides, vou pedir para minha amiga Laís, né, que também me ajuda a beça, para passar para a gente aí. Compartilha com a gente. Então, o tema da nossa conversa é esse, as vivências pedagógicas à distância e o impacto das desigualdades sociais, né? Pode ir. E aí, de que lugar nós estamos falando? Nós vamos falar dessa escola, do Jones José do Nascimento, e a Fabrícia trouxe uma diversa quantidade de prêmios que a gente ganhou, e no finalzinho eu vou falar um pouco do porquê desses prêmios, porque existe também uma briga aí em relação a prêmios, se é uma questão de vaidade, se é uma questão de reconhecimento, se é uma questão de oportunidade, e eu penso que a gente precisa mostrar as coisas que são feitas. Então, a gente tem uma história bem bacana de uma escola que ia ser fechada pelo Ministério Público em 2016, era considerada a mais violenta do Estado,
num contexto de 500 escolas, e a gente tinha uma média aí de 16 ocorrências policiais por semana dentro da escola, né, funcionando de manhã, tarde e noite. E a gente já está há 2 anos sem nenhuma intervenção policial. Então, a gente fica muito feliz de ver essa trajetória. Os prêmios, eles falam disso, eles narram essas oportunidades. Mas esse lugar da onde a gente fala e da onde está a escola, ele faz muito sentido para a gente. Então, a gente está falando aqui, pertinho de vocês, que trabalham aí também nessa grande Carapina, nessa grande região central, especificamente. Ele tem uma média aí de 6 mil moradores, né, tendo 2 creches municipais, uma da Fabrícia, né, que coordenada e gerar, né, com a gestão da Fabrícia, e a outra com a gestão da Fabíola, que inaugurou um pouquinho antes da pandemia. Então, ela está aí nesse contexto de agregando para a gente mais um equipamento público. E temos a escola estadual, que é o Jones, e o posto de saúde. Temos 6 ONGs, projetos sociais que apoiam muito, e que essa questão das ONGs e dos projetos sociais, elas fazem muita diferença no bairro, elas nos apoiam muito. Pode seguir. Esse mapa, ele é do Instituto Jones, e ele traz a questão de concentração de homicídio na grande Central Carapina, né? E aí, a nossa creche e a escola, o CEMEI Central Carapina e o Jones, eles ficam nessa mancha vermelha, que vocês conseguem enxergar aí entre o número 1 e 3. A mancha vermelha é a concentração de homicídio e a escola está inserida exatamente nesse espaço. Isso é muito triste para a gente, porque a gente sabe que é um bairro de muita gente boa, de muita gente trabalhadora, mas que a guerra do tráfico, as questões de território e de poder acabam trazendo e ampliando muita violência. E aí, quais são os rótulos que são presentes nessas questões, né? A gente tem uma matéria da Gazeta, que saiu em 2018, que ela trazia assim, ó, a guerra do tráfico mata 20 no bairro mais violento do Espírito Santo. São 7 mil moradores em Central Carapina, no meio de uma guerrilha. A nossa escola, localizada em Central, ela trazia esse bairro da violência, esse rótulo, e isso vem cravado em cada estudante, né? O bairro ele só aparecia na mídia por essas questões sociais. E aí vinha muito séria a violência, a negligência, a fome, que a gente está chamando aí de um grande pacote das desigualdades sociais. E isso é muito sério. Nós temos estudantes, gente, assim como vocês devem ter relato, de estudantes que não conseguem um emprego ou um estágio porque põe no currículo Central Carapina. Quando a pessoa é de Central, ela já carrega essa marca. E isso é muito sério. Então, quando a gente pensa numa educação que consiga romper com isso, que promova rupturas, que a gente começa a pensar numa escola que se torna referência nacional, estando nesse contexto, é a gente dar uma visibilidade positiva, é a gente acreditar que não é o bairro que faz as pessoas. Pode ir. E aí, eu queria chamar a Fabrícia de volta aí. Fabrícia, vocês lidam com criança, né, com os pequenininhos do CEMEI. E eu vejo, assim, que tem grupo aqui também de EMF da primeiros graus, né, primeiro ciclo lá do ensino fundamental. E eu fiquei pensando nisso quando eu montei esses slides, pensando quais são os rótulos que as nossas crianças carregam, né? É comum você já acompanhou na sua vivência profissional, não no CEMEI Central Carapina, que eu sei que lá isso não acontece, mas em uma vivência profissional, crianças que são rotuladas, tipo assim, esse é o chorão, esse é o chato, esse é o descuidado, ou esse é o bonzinho. Você vê isso acontecendo? Entra o bullying, né? Tem que trabalhar o bullying por causa disso, mas tem sim, muito mesmo. São rotulados, até mesmo, às vezes, eles são rotulados pelos próprios familiares, né? Sim. Ah, mas ele é assim mesmo, preguiçoso, não vai fazer nada e tal. Aí o menino já vai com aquela mentalidade, né, de achar que é isso mesmo. E isso me preocupa. Quando a gente pensa em trabalhar a periferia, a gente tem que pensar que esses rótulos são marcas que ficam na cabeça da criança, né? Ela começa a se enxergar a partir do que ela escuta. O primeiro olhar é sempre esse olhar que a gente ouve do outro. Eu me reconheço a partir do que o outro pensa de mim. Então, quando alguém diz, como aquela colega lá no início, Franciane, falou, Juliana, linda,
eu já começo falando, escolhi a roupa certa, tô com o cabelo bonitinho, eu sou linda. E isso me fortalece enquanto pessoa. Se a gente começa já com um olhar negativo para essa criança, que você trouxe muito bem, que muitas vezes traz isso de casa, e a escola muitas vezes reforça isso, a escola muitas vezes rotula por um olhar pela família da criança. Então, assim, a criança da periferia, gente, ela tem cheiro, ela tem remela, ela tem cor, ela tem uma série de coisas que vem cravado nela e que não é qualquer professor que sabe trabalhar na periferia. Porque a gente precisa enxergar a criança para além de qualquer coisa. A criança que, para além dela estar descuidada, porque ela não tem culpa dela ser descuidada, não é? A gente precisa ter o encaminhamento, que a gente faz encaminhamento para conselho tutelar, o encaminhamento para ver a questão de segurança, da negligência, mas ela não tem culpa de ir, às vezes, sem um banho. Eu lembro de uma aluna do 3º ano do ensino médio, que a gente ensinou ela a tomar banho, porque ela ia com cheiro de urina para a escola. E os alunos não queriam ficar na sala, e era uma confusão, e toda vez... E aí, uma vez, a gente chamou ela para conversar, e aí a gente entendeu que o pai dela trabalhava à noite, chegava cedo, a casa tinha um cômodo, morava todo mundo junto naquele cômodo, e se ela abrisse o chuveiro para tomar banho, o pai acordava e ficava muito aborrecido, né, porque ele tinha trabalhado a noite inteira. Só que ela dormia com 2 crianças, e essas crianças faziam xixi na cama. Então, realmente, ela ia com o cheiro de xixi dos irmãos. E aí a gente fica pensando como é que o professor, como é que a escola lida com isso. Então, assim, esses rótulos, essas marcas, essas características que eles trazem, a gente precisa aprender a desconstruir. E com ela a gente fez toda uma campanha, a gente conversou, a gente ajudou ela a fazer o desfraude dos irmãos, porque eles não tinham dinheiro para a fralda, mas eles precisavam da orientação. A gente ensinou a ela a acordar de madrugada e botar os irmãos para ir ao banheiro. Então, é uma maneira da escola trazer essas características, né? A Fabíola entrou aí, quer comentar sobre isso, Fabíola? Sim, na realidade, nós até mesmo, assim, agora, né, pouco tempo que eu fui para a educação infantil, né, assumi a direção do CEMEI João Carvalho de Souza, mas até mesmo a experiência da EMEF, séries no Fundamental 1, iniciais, 1º e 2º ano, geralmente vamos conversar com os pais e eles falam, é assim mesmo, é porco, relaxado, esqueceu tudo em casa, não gosta de tomar banho, não gosta de pentear cabelo, não gosta já falei com ele que tem que tomar banho, mas não, chega em casa, joga tudo de qualquer jeito, agora tá aí, ó. E aí tem todo aquele processo, a gente manda a criança para a sala, para não ouvir, né, o relato do que a mãe ou do que a avó está falando, que geralmente a mãe está trabalhando, a avó que leva, ou uma pessoa que toma conta, e aí vamos conversar e vamos falar que não é desse jeito, que se a mãe deixa lá, dá um banhozinho, coloca uma roupa limpa, né? Não é assim que fala, tenta sentar um pouquinho para ajudar nas atividades, aí, mesmo assim, eles se exaltam e acham que isso é o cúmulo do absurdo, tirar meia horinha, 20 minutos, até menos, para poder dar um banho, para conversar, para falar, né? E para cuidar mesmo, né? Mas eles não, eles se exaltam com a gente se for falar, se for defender a criança, porque, né, não é uma obrigação da criança, nós temos que, eles pais têm que ensinar, né? Isso. E aí a gente tem aqui um comentário da Kátia, que ela fala que cuidar faz parte da educação infantil, e a Janaína fala que a educação é tudo que fica quando saímos da escola. Então, a gente precisa pensar exatamente disso, era essa a provocação que eu queria. Às vezes, a escola também coloca rótulos, às vezes, a escola também colabora com uma situação. Conselho de classe, gente, quando os professores não lembram o nome dos alunos, começa aquela coisa assim, aquele menino, aquele que senta ali atrás, aquele que tem a orelha assim, aquele que tem o jeito assim, aquele... Então, a gente precisa ter um olhar muito atento para isso, porque isso é cruel com os nossos estudantes. Então, nós precisamos ter esse olhar e esse carinho com os rótulos aí, tá? Fabíola trazendo da questão dos seres humanos, é isso aí. As subjetividades, as particularidades, o cuidado deve ser global. E nós estamos nessa função de educador, né? Pode passar, que eu trouxe um outro rótulo,
muito comum. E eu adoro essa charge. Quando eu trabalho em formação de professores, eu sempre trago essa charge, tá, gente? Porque ela é antiga, mas eu amo. E ela fala assim, ó, um aluno aqui é o Luiz é vivo demais, Ana é desorganizada, Pierre é desanimado, Henrique é deficiente, Carlos é mal-humorado, Luiz é tímida demais, Maria é mal-educada, só o José é normal. Assinada a professora. Quando você olha o desenho, olha como o José se parece com a professora. Então, por que ela está julgando que o José é normal? Porque o José é parecido com ela. E aí a gente fica pensando quantas vezes nosso julgamento é conforme a nossa fita métrica. O que é normal para a gente? Quais são os valores que a nossa família carrega? E quando numa escola a gente tem essa diversidade de valor. Na escola, a gente tem diversidade de família, a gente às vezes responsabiliza a família e fala assim, poxa, essa família, né, não cuida desse aluno e tal. E quando a gente chama aquela mãe, a gente percebe que ninguém cuidou daquela mãe. A gente percebe, vocês no CEMEI vão ter essa vivência maior que eu, vão ter as questões de crianças cuidando de crianças, né? De jovens que foram mães muito cedo, que não tiveram essa orientação. Então, eu fico pensando sempre nisso. Como é que a gente pode ajudar a essa família a se constituir? Eu volto numa frase, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, lá no Jones, a gente mudou muito as reuniões de pais e o chamamento das famílias com a maneira que a gente tratava esses casos. Às vezes a gente chamava uma família para dizer para ela que o menino estava com sono de manhã. E aí ela falava, mas ele fica até 3, 4 horas da manhã no celular e tal. E aí a gente precisava chegar para essa mãe e falava, mãe, tira esse celular. É tão óbvio para mim falar, tira esse celular, porque hoje eu tenho uma filha de 20 anos que quando ela passou na adolescência de 13, 14 anos, eu botava o celular do lado comigo, e o celular dela dormia do meu lado. Porque eu, como mãe, sabia que era minha responsabilidade organizar o sono dela e entender que ela não poderia ficar até 3, 4 horas da manhã. Só que isso, para mim, na minha criação, era simples fazer. Às vezes, esse pai que está lá, ele não tem essa condição, ele não teve essa cultura. E aí a gente precisa ensinar o básico e julgar menos, né? Começar a trabalhar essa questão da diversidade de uma outra maneira. Reconhecer que o outro também é normal dentro das possibilidades do outro, dentro da criação do outro, dentro do que ele traz. Pode ir, Laís. E qual é o nosso olhar frente a tudo isso, né? Eu trouxe uma foto lá do bairro. Quando a gente entra em Central Carapina pela primeira vez, a gente olha assim e acha um bairro organizado, ele é bonitinho, eu acho ele bonitinho. Você vem pela principal, tem posto de saúde, tem supermercado, tem padaria, tem farmácia grande, tem tudo. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Juliana, eu achei que eu ia chegar aqui, ia estar todo mundo armado, ou que ia ver a miséria, parece que a pessoa já entra querendo ver a miséria lá. E eu falo, gente, não se iluda com a principal. Não se iluda com a principal. Porque quando você entra nos guetos, quando você entra nas ruas paralelas, é que você vai ver o que de fato os nossos alunos convivem, o que de fato os nossos alunos vivenciam. Eu fico muito triste quando eu penso que Central Carapina fica 20 minutos de bairro Nobre de Vitória, fica 20 minutos da Mata da Praia, fica 25 minutos da Praia do Canto, fica muito próximo de quem tem muito. E a gente ainda, no século XXI, vive com quem tem muito menos do que o mínimo. Eu, assim como vocês, tenho alunos que não têm banheiro dentro de casa, eu tenho alunos que não têm gás, que usam ainda lenha para cozinhar, alunos que vivem todos em vários cômodos, várias pessoas num único cômodo. Então, assim, as casas de palafita, as casas com saco de lixo ainda na tábua. Então, a gente precisa pensar quem é o nosso aluno. Não dá mais para a gente acreditar nesse discurso de que, é bonitinho o bairro, ele é assim porque ele quer. Também não é assim não, tá? Olha, o pessoal fala de Central, mas não é assim não. Vai conhecer o bairro. Eu fiz isso. Logo quando eu entrei, eu não queria saber do bairro pelo ouvido dos outros. Eu queria ir lá. Então, cada criança que passava mal na escola, eu que pegava e entregava. Falava, não, eu vou levar em casa. Porque era a minha chance. E aí eu fui conhecendo muitas casas dos meus estudantes. Então, acho que, não sei se é certo, se é errado, não estou indicando para ninguém, mas eu estou dizendo que a gente não pode ter um olhar de senso comum. A gente não pode ter um olhar superficial pelo bairro.
tá? Pode ir. Fabrícia tá... Ó, gente, se vocês quiserem, você abre o microfone e fala, hein? E aí eu coloquei assim, aos nossos olhos, Central Carapina é um lugar especial, de verdade. Cheio de gentes, pessoas que trabalham duro, criam seus filhos, lutam, riem, choram. Seres humanos que todos os dias enfrentam os preconceitos de morar em um bairro rotulado e negligenciado. Mas, independente disso, mantêm a fé, a esperança e acreditam em dias melhores. Eu gosto muito de pensar a Central Carapina assim, porque quando eu chego lá antes das 7 para abrir a escola, eu vejo o ponto de ônibus lotado de gente honesta, de gente trabalhadora. Quando eu saio de lá 10h30 da noite, quando acaba a EJA, eu vejo o ponto de ônibus lotado de gente honesta, gente trabalhadora. Cada dia que tem um tiroteio que o ônibus não desce, a gente vê um tanto de gente andando a pé para poder ir trabalhar. Então, eu vejo um bairro com muita possibilidade. Só que, infelizmente, a gente tem sim uma guerra, e dentro dessa guerra a gente tem envolvido cada vez mais jovens, crianças muito jovens, muito novinhas, e que acabam estando nisso tudo. Por isso eu acredito na escola e na educação como um lugar que a gente possa transformar a vida desses estudantes. Pode ir. Fabiola colocando, né? Quem só vê a aparência não percebe a essência. Julgamento primário é um erro grandioso dos seres humanos. É isso aí. Às vezes a gente tem um olhar muito superficial para essas crianças, e aí é fácil rotular. É fácil falar, nossa, uma menina do 3º ano do ensino médio vindo com cheiro de xixi é porca. E não é porca. Vive num contexto que ela não tinha como fazer a diferença se a gente não intervisse. Então, assim, hoje, quando eu tenho notícias dela já trabalhando, né, ela já formou, já saiu, e aí eu fico vendo assim, ela já cheirosinha, organizada, e penso, a nossa palavra contribuiu para a vida dela, porque não era só a vida escolar, é a vida da pessoa, né? E aí eu acredito nisso, que enquanto educadores a gente precisa ter certeza que nosso olhar faz a diferença. Se eu olho para o Jones como um olhar marginalizado, com um olhar de que aqui é todo mundo perdido, aqui é bandido, tá? Vou falar um outro relato. Quando eu entrei cheia de projeto, com a cabeça já bombando, uma pessoa lá da escola me viu muito novinha e falou assim, eu me acho novinha, tá, gente? Não sou não, mas me acho. Já falei que tá uma filha de 20 anos, já me entreguei, já. Mas ela olhou para minha cara e falou, você tem muitos projetos? Eu falei, tenho, muitos projetos. Aí ela virou e falou assim, aqui não adianta não, porque aqui a maioria é bandido, e quem não é bandido vai virar. Quem não é nem vai virar, vai morrer antes. Eu falei, gente, fecha a escola. A gente não tem função nenhuma. Se todo mundo já está determinado a ser bandido e quem não é vai morrer, para que existe escola? Então, a gente precisa pensar nisso. Qual é o meu olhar? Se eu tenho um olhar de que eles podem romper com o tráfico, eles podem alcançar, eles podem estar onde eles quiserem, eu invisto numa educação que vai fazer isso. Agora, se eu tenho um olhar que eles são bandidos, eu cruzo o braço e falo, não vou fazer nada não, que já está determinado. Né? Então, a gente tem esse cuidado. Vamos a Fabiola está falando aqui, a Fabiola Dávila, que trabalhou lá na sua escola, onde você atua, né, como gestora, não é sua escola. Isso. A escola da comunidade, de todo mundo. Em 2010. E ela falou que está muito feliz em ver o relato, né? Tem um relato aqui da escola que ela viu a realidade como que era antes, né, em 2010. E hoje ela está vendo uma outra escola. Verdade. Obrigada. Trabalho em equipe, trabalho colaborativo desse olhar. Então, eu coloquei assim, nossa palavra ecoa nos ouvidos deles e nossas crenças ecoam em sua cabeça. Somos adultos, educadores, referência, e nossa palavra é encarada como verdade. Por isso, tenham muito cuidado com o que diz, com o que pensa, com a forma que olha e com a maneira que age. Às vezes, o educador, ele só se preocupa com a maneira que age, porque ele vai falar assim, não vou fazer isso, que eu sei que isso é ilegal, não vou fazer porque eu tenho que manter meu emprego, mas ele pensa e ele olha de um jeito que já diz. Então, a gente, às vezes, tem um olhar preconceituoso, às vezes, a gente não é perfeito não, gente, ninguém, nem eu, tá? E a gente tem que se vigiar o tempo inteiro em relação a isso. Porque, assim, uma criança, ela sente o nosso olho. Eu posso chamar meus meninos de moleque, meus meninos alunos, tá? Eu posso chamar. Você é moleque, você fez isso, papapá, papapá. Mas eu tenho um respeito e um carinho que ele sabe que eu tô falando para ele por bem. Às vezes, uma outra pessoa chama ele de meu amor. Ô, meu amor.
e ele fica para morrer, porque ele sente o deboche, ele sente a indiferença, ele sente o jeito como é tratado. Então, não é só a palavra dita que tem peso, é todo o contexto. É o que a gente acredita, é o que a gente pensa, é o que a gente olha, e isso tem que ter muito cuidado. Principalmente na educação infantil, né, galera? Vocês sabem, o professor usa um monte de pulseira, brinco grande, a aluna quer chegar cheia de pulseira, brinco grande. A professora gosta muito de roupa alegre, a aluna quer chegar de roupa alegre. Vocês são espelhos. É a coisa mais linda da educação infantil, é isso. É a gente ver nessa inocência o quanto eles querem se refletir, o quanto eles querem ser como a gente. Então, a gente tem que ser melhor. Eu penso nisso, né? Vai lá. Bom, aí eu chamei para um passeio virtual. Vou precisar ver quem está no chat ou quem está dormindo ainda, hein? Quem só ligou a câmera e nos abandonou, Fabrícia. É o seguinte, eu queria que vocês pensassem um minutinho aí, bem rapidinho, qual é a escola que vocês estudaram a maior parte do tempo? Passar assim por essa escola. Volta lá. Qual é a sua escola de infância quando você era aluno? Entra nessa escola. Dá uma ouvida, que vozes tem nessa escola, que cheiro tem essa escola. Eu vou começar pelas meninas, pela Fabíola e pela Fabrícia, mas vocês podem botar no chat o que vocês estão lembrando dessa escola onde vocês foram aluno, ok? Fabíola, com você primeiro. Você estudou sempre na mesma escola, Fabíola? Para ouvir? Sim, agora sim. Aí. Deu para ouvir, né? Sempre estudei na mesma escola, sou aluna de escola pública, tá? Estudei no São João Batista, Cariacica Sede, né? Então, eu lembro, né, direitinho de como era, como eu ia, né? Pegava o ônibus na porta de casa, saltava lá, entrava. Dona Eliane, que era coordenadora, eu acho que já deve estar aposentada hoje, provavelmente. Até pouco tempo trabalhava na Superintendência do Estado, ali em Campo Grande. Então, assim, era coordenadora, aguardava, esperava, tinha que fazer a fila, tinha que cantar, tinha que ter postura, né? E realmente era assim totalmente diferente do que é hoje, né? Okay. E você, Fabrícia, também é fruto da escola pública? Fabrícia congelou. Ela está ali no momento reflexivo, congelada, deve ser o frio. Ah, não, tá ali. Eu também sou aluna de escola pública, tá? Eu sou uma aluna, por isso que eu penso assim, a gente fala, aonde vai chegar esse aluno, né? Tem vezes que um professor fala assim, se ele chegar à caixa de supermercado, tudo bem. Para mim tá ótimo. Nada contra a caixa de supermercado, é uma profissão super digna, mas eu penso que os nossos meninos podem estar onde eles quiserem. Se quiser ser caixa, ok. Mas e se ele quiser ser um advogado, se ele quiser ser uma professora, se ele quiser ser uma diretora? O aluno da escola pública ele pode chegar onde ele quiser. E a gente precisa conseguir fomentar isso, né? Eu estou vendo aqui que a galera tá lembrando do cheiro de comida, cheiro de mingau. A outra colocou a Joyce. Lembro com carinho da fila, das regras. A Valdirene colocou, foi aluna do Marieta Escobar, em Santa Marta, e foi surreal quando voltei como profissional de integrador. Experiência maravilhosa, bem diferente. Olha que legal. Quantas lembranças cada um tem. Uma escola com muita vida, prato de alumínio, macarrão com sardinha, hino. Né? Hino. E aí, nossas memórias afetivas são marcas permanentes. É isso aí, Cássia. É isso que a gente vai pensar em falar. Fabrícia, você ouviu a gente? Você é aluna de escola pública? Você lembra de alguma coisa assim especial? Eu acho que Fabrícia está com problema na comunicação. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem aqui... Está travando, meu. Está travando. Volto na escola que estudei. Eu trabalhei lá. Fala, Fabrícia.
Não, você perguntou alguma coisa? Porque eu não sei, o meu tá dando travas aqui, às vezes, não sei. Então, mas eu estudei, a maioria das vezes foi na Fundamental 1 e 2, né? A maioria do total, assim, foi na escola particular, chamada Ludovico Pavone, uma escola de padre, totalmente militarista, entendeu? E aí eu resolvi fazer educação física. Por isso que saiu assim, né? Eu resolvi fazer educação física por causa disso, porque eu odiava educação física. Educação física era só também fazer pé de chinelo, não tinha jogos de brincadeira, não tinha esporte coletivo, não tinha esporte, entendeu? Era só exercício mesmo, correr no campo, não sei quantas mil voltas, fazer pé de chinelo, fazer flexão. Então, assim, não, eu já sei o que eu vou fazer na minha vida, eu vou fazer educação física para não ter esse tipo de aula na minha vida mais, né? E aí eu resolvi fazer por causa disso. Foi por causa desse trauma que eu tive de infância. Entendeu? Na escola de padre. E aí a gente tem 2 depoimentos aqui que eu gostaria de trazer. Um é da Fabíola Dávila, que ela coloca assim, ó, volto na escola que estudei, odeio entrar lá. Vota, né? Vota na escola. Ela odeia entrar lá. Uma escola que não respeitava seus alunos. Hoje, como professora, faço questão de ser a melhor possível, tá? E um outro, aqui é o Viane, que fala assim, que delícia de lembrança. Lembro, eu com 5 anos no Cantinho da Amizade em Vitória, creche na época. As tias davam banho, a live foi invadida por gato, filho, cachorro. As tias davam banho na gente. Como eu amo lembrar desse momento. O cheirinho de sabonete. E aí a gente fica pensando nisso. É delicioso como cada um tem uma marca diferente, né? A gente fica pensando nisso. Como é que as marcas, elas são individuais? E aí eu quero uma outra provocação. Quais marcas que a gente está deixando, né? Eu vou pedir às meninas que voltem o slide, ver se a gente consegue isso. Pode passar. Pode passar. Isso. Para a gente chegar lá onde a gente estava nessa questão da marca. E aí a gente traz assim, ó. Tem uma frase do Mandela, que ele fala dessas marcas que a gente vai deixando. Bom, isso aí, ó. Quais cheiros, quais vozes, pode ir, a gente já fez isso. E aí, ó, o mais importante da vida é a marca que deixamos na vida dos outros. Nelson Mandela. Eu fico sempre pensando nessa frase. Quais são as marcas que a gente vai deixar? Porque essas marcas, esses nomes que vocês trouxeram, vocês trazem de uma vida, né? A Kelviane, que lembra do cheirinho de sabonete, ela traz esse momento como tão agradável. Imagina se fosse uma professora pegando ela para dar banho, né? Uma cuidadora pegando, vai tomar banho, tu quê? Como é que a gente faz o nosso trabalho? Porque a gente lida com gente. E aí a gente vai deixando essas pessoas as nossas marcas. E isso é tão interessante que quando a gente trabalha com ensino médio, como no meu caso, às vezes quando eu encontro algum aluno já formado, né? E aí eu escuto aquela voz assim, de repente tá no shopping, tia Ju, um homem falando comigo, aí eu olho e falo, não, gente, tia Ju não, aqui eu sou amiguinha de churrasco, gente, que tia Ju é essa? E aí ele vem falar de coisas que eu disse, que eu nem lembro mais o que eu disse, mas ele pegou aquilo, ele gravou, ele deixou. Essa marca a gente deixa. Pode seguir? E agora? Como deixar marcas durante a pandemia? E aí eu fico pensando nisso, né, galera? Pensa, olha que loucura, como é que a gente está deixando essa marca e como é que está a pandemia para o período da periferia. Por quê? A gente sabe que vocês estão se desdobrando. Eu vejo direto no Facebook, tanto do CEMEI Carapina, quanto do CEMEI, que a Fabíola está gestora, historinha, coisas que vocês estão produzindo, materiais. E aí eu fico encantada como é que o professor teve essa característica de se reinventar mesmo. Como que a gente vai ter uma coisa positiva também disso tudo, que é a tecnologia entrar para a escola, porque a tecnologia estava muito distante da gente. Mas, por outro lado, a gente sabe que na periferia os nossos alunos não têm esses recursos tecnológicos, né? Então, como é que é isso? Pode passar? E aí eu fico perguntando, quais marcas a pandemia está deixando em nós? Olha só, como é que a gente vai voltar? Né? Eu não digo nem disso se vai voltar agora, se vai voltar depois, mas a gente repensar um pouquinho o que a gente vai levar disso. Como é que a gente está trabalhando com essas questões?
durante muito tempo as pessoas estavam falando que a gente ia sair mais humanizado disso tudo, porque as pessoas começaram a enxergar a invisibilidade, as desigualdades, começaram a enxergar as coisas que a gente foi construindo com o tempo, tá? Pode passar? Eu não sei aí como que a gente tá, se a gente consegue ampliar essa tela dos slides, igual a gente estava no início. Isso, porque a gente vai ter uma tela que é pequenininha. E aí, quando eu pergunto disso, de quais as nossas válvulas de escape, eu pergunto também em relação a gente, professor. Vamos pensar no humano? O que vocês estão fazendo quando surta? Quando tem aquele desejo de que não está dando conta? Coloquei aqui algumas coisas. Comer, né? Um bom doce. Ver filmes, séries. Eu conheço um monte de gente que zerou séries na pandemia. O uso do celular. Como é que a gente fica... usa isso de válvula de escape. Meninas, vocês têm alguma coisa que vocês podem colocar, assim? O que vocês estão fazendo aí? Fabrício, eu sei que é da educação física, já contou que está malhando, fazendo dieta, a pessoa está ligada no 220. Estou fazendo mesmo. Estou fazendo tudo, né? Porque eu sou imperativa. Se eu não fizer, meu filho, eu enlouqueço. Mas, assim, eu aprendi a cozinhar um pouco também, né? As coisas fit que eu não fazia. E meditação está me ajudando muito, gente. Tem várias meditações de graça, né? Está tendo várias lives, tem horários das lives de meditação, né? Que é a resiliência que eu faço todo dia. E aí está me ajudando pra caramba. Isso tem atividade física, agora estou fazendo, depois de 3 anos. Ajudando muito também, e indo para a escola, porque a gente não pode trabalhar, né? A gente tem que ser trabalhando em escola ou trabalhando em casa. Então, isso também é uma válvula de escape, assim, de extravasar, de sair, tomar uma breja gelada de vez em quando, entendeu? Não seja em casa, tal, e isso também relaxa, entendeu? Então, está sendo isso, é isso que eu estou fazendo. E você, Fabiola? Também, sabe? Pega o videozinho da família. Gente, não está sendo fácil. Ontem a Fabrícia até me deu um puxãozinho de orelha, porque eu estava assim tão imperativa, ela falou, calma, para, senão você vai ficar doida. Respira, você tem que se acalmar, você não está... Então, assim, eu estou ficando muito tempo ligada, fazendo as coisas do CMEI, né? Correndo atrás de algumas coisas que o CMEI inaugurou e logo parou. E agora que está voltando devagarzinho, então eu estou começando a correr atrás de algumas coisas que a CEDU mesmo, né, pede. Então, aí eu vou para a CEDU, eu volto para o CMEI, eu faço uma coisa, eu participo de reunião, e é com CTA, vai na escola, é internet. Então, assim, aquela loucura que quando eu vou ver, eu falo assim, gente, é muita coisa num dia só e eu não sei. Aí, pronto, aí eu vou lá e dou os ok, graças a Deus. Acabou, agora é essa. Aí vem aquela ansiedade, né? E naquela ansiedade, aí eu começo a compartilhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí, calma, é uma coisa de cada vez. Então, assim, eu não parei mesmo. No início eu fiquei muito ansiosa, muito aflita, fiquei com medo, né? Mas medo de tudo, foi tudo assim, o início para mim dessa pandemia foi um medo de tudo, aquela aflição, aquela tristeza, porque era uma nova etapa na minha vida que estava começando e chegou essa pandemia. Então, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Será que vai acontecer isso? Será que vai... Então, fiquei me perguntando. Aí, depois, eu fui relaxando, mas eu sou um pouquinho agitada também em querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estou vendo aqui no chat que as meninas... É isso que eu ia falar. Tem uma mistura aqui, ó. Um está falando de maratona de filmes, séries, a outra jogar baralho bingo com a família, correr na praia, gente, deu mais gente comentando aqui, corrida. Aí tem a Elzinha lá na Carapina falando que a meta dela é entregar 100 bonequinhos, gente, de tricô, cada fofurice linda. A meta dela é entregar tudo, né, no final do ano. Aí tem outras pessoas que comer, que aí aumenta a ansiedade, aí vai comer, né, come. Né, e aí é isso. Mas a maioria quer correr, assistir filme, assistir série. Tem gente que tá fazendo
Tem gente que está fazendo muito curso online. Está falando aqui, tem uma pessoa que está fazendo 3 cursos online, também que ajuda, né? É isso aí. Pode passar esse slide. E aí, por que eu trouxe essa provocação, gente? Vocês estão vendo que é uma conversa mesmo. Não, volta um. É uma provocação mesmo que eu estou fazendo. Eu trouxe primeiro para a gente refletir na gente, o quanto a pandemia não está sendo fácil para ninguém, nenhum de nós. A gente está trabalhando muito, a gente não está tendo feedback do nosso trabalho. O professor, ele é movido pelo feedback. Então, ontem mesmo me perguntaram, com todo o contexto difícil da escola, a gente teve segunda-feira um tiroteio, né? Ontem também tivemos tiroteio em Central, e aí atingiu um estudante que é nosso. E aí a gente ficou muito triste, muito abalado, porque é um estudante que não tem envolvimento, e aí está na UTI muito mal, porque teve órgãos perfurados, enfim, toda aquela tristeza. E aí uma pessoa ontem me perguntou, Juliana, e por que você sempre volta? Por que você continua trabalhando lá? Porque você já teve outros convites, né? Por conta dos prêmios, eu acabei tendo outros convites, mas por que eu estou lá ainda? E eu falei, porque quando eu olho um aluno que eu sei que ele não estava no tráfico, ele saiu. Quando eu olho um aluno que vem uma mãe agradecer, que era um menino que não fazia nada e começou a fazer. Quando eu vejo um que passou numa entrevista de emprego, que passou no curso de inglês, que, enfim, que está galgando, aquilo é o meu retorno. Como a gente agora está sem retorno, porque a gente não está vendo esses estudantes, isso está esvaziando a gente. A gente está vivendo, fazendo, produzindo, faz videoaula, grava historinha, faz não sei o quê, mas você não tem o olhar do outro que te fala que está valendo a pena. Então, está muito cansativo para o docente, para o educador, para o gestor, para todo mundo. E aí, a gente usa essas válvulas de escape. A tecnologia, a conversa com os amigos, o exercício físico, as besteirinhas, porque alguém botou besteira, que Fabrício acabou de rir ali, e a menina tinha perguntado, eu posso botar besteirinha? Eu não li. Ah, Maria Madalena. Que bom, Maria Madalena, que ainda fazem, tá? Porque se ninguém estivesse fazendo, a pandemia estava pior. E a gente tem aí várias situações. Mas, enfim. Está ativa. Mas a gente fica vendo essas válvulas. E aí eu vou jogar para pensar no estudante. Seja os nossos estudantes pequenininhos, que são de vocês, quanto os meus de sexto ao nono, a minha EJA. Qual é a válvula de escape da periferia, gente? Como é que a gente julga? A gente vai falar de novo sobre julgar. Como é que a gente julga o menino que não está fazendo o isolamento social? O menino que está soltando pipa e a gente fala, olha, lá em Central está todo mundo soltando pipa. Como ele vai fazer o isolamento? 20 pessoas em 2 cômodos, muitas vezes pai alcoólatra, mãe alcoólatra, problemas de drogadição que a gente sabe que eles têm, problema de violência. Então, assim, eu não estou fazendo apologia a não fazer isolamento, não. Os nossos meninos têm que fazer isolamento e a gente tem que conseguir convencer os pais que isso é o melhor caminho. Mas eu só estou dizendo que a pandemia está dura para todo mundo, mesmo para a gente que tem alguma válvula de escape. E aí você imagina eles que não têm. Não tem um celular, não tem um programa de séries que ele vai poder fazer. A gente precisa olhar esse estudante pensando que ele está lavando roupa, que ele está cuidando do irmão. Por quê? Se a creche está fechada, o meu aluno que deveria estar fazendo a minha atividade, que é a mais importante, porque é minha, então a gente, enquanto professor, tem essa questão de apropriação, de achar que o seu é melhor, ele não está fazendo porque ele está cuidando do irmão, porque a creche está fechada. E aí a mãe teve que trabalhar. Então, olha como as nossas vidas estão cruzadas. A gente precisa pensar um pouco disso, pensar um pouco mais sobre isso. Não adianta, e lá na escola a gente tem feito isso, repensar a sobrecarga de atividade. De que adianta eu passar 50 atividades se o meu estudante não está com vontade de fazer nenhuma? Mais vale eu propor uma atividade motivadora, que acenda nele essa chance e essa chama de conhecer. Eu adoro curso, eu vi que tem uma colega que falou que faz 3 cursos online, eu adoro. E tem muita live de graça, de material, de professor, de pesquisador, que a gente nunca teve acesso e a gente está tendo acesso. Eu tenho um calendário de live, de coisas que eu quero assistir, de coisas que eu não dei conta de assistir. E isso vai virando uma doideira. Mas eu lembro que a minha energia no início da pandemia era uma. E aí eu fui perdendo essa energia também. Eu comecei a fazer todos os cursos juntos, e aí eu fui desanimando de fazer, porque a gente foi cansando desse processo. Então, a gente precisa pensar muito sobre nossos estudantes, tá?
entender a realidade deles. Pode ir? E aí, eu coloquei isso que, para mim, é fundamental a gente pensar, já que a gente está falando com professores, com educadores, com gestores de escola de periferia. Olha essa foto. O momento é difícil, mas estamos todos no mesmo barco. Isso é uma fala que eu tenho brigado muito. Nós não estamos no mesmo barco, gente. Por uma conversa simples agora a gente entendeu. A gente tem válvula de escape, eles muitas vezes não têm. Então, nós não estamos no mesmo barco. Não vamos falar isso, por favor. Nós estamos na mesma tempestade, no mesmo tsunami, na mesma loucura. Estamos todos. Mas a nossa condição é muito desigual. A gente tem gente enfrentando a tempestade em alto mar num iate, segura, tranquila, feliz. A gente tem gente enfrentando a tempestade nadando abraçada. Então, assim, não dá para professor ter uma fala de que a gente está, todo mundo vivendo a mesma coisa. Não é. A periferia está sentindo isso com muito mais crueldade, porque ela está sentindo isso com a desigualdade que ela sempre teve. E que agora algumas pessoas estão enxergando, falando, não tem como estudante fazer igual, né? E aí a gente precisa pensar nisso. Pode ir. O impacto da pandemia na educação ela é desigual. Por que ela é desigual, gente? Eu tenho aqui 3 casinhas, né? Uma aluna estudando sozinha, mas com uma mesinha, com uma iluminação, com um ambiente silencioso, com espaço aí que ela tem adequado para estudar. Eu tenho um outro aqui que parece com a orientação de uma família. Então, o menino que está sendo alfabetizado agora, mas tem uma mãe paciente, às vezes ela não é professora, mas ela é paciente. E aí ela ajuda, ela fala para o menino, ela pega o lápis, ela aponta o lápis, ela cuida. E eu tenho uma outra estrutura de família que está aqui, todo mundo como arrimo de família, saindo para ganhar sustento, sem ter o que comer, o pai nervoso, bravo porque perdeu o emprego, a mãe desesperada porque fazia faxina e a faxina não está acontecendo. E eu tenho esse estudante aqui, que ele recebe essa atividade e ele nem sabe fazer. Então, o impacto na pandemia, ele é desigual na educação porque as famílias são desiguais, porque as realidades são desiguais. E aí a gente precisa pensar muito sobre isso. Quando eu desenvolvo uma atividade, isso aí principalmente para quem tem ensino fundamental 1, né? É para mim também, mas acho que o CMEI não se aplica tanto, mas eu preciso fazer uma atividade que o meu estudante consiga fazer sozinho. Não é hora de ampliar grandes conteúdos, é hora da gente realinhar o que é realmente significativo. A gente está vivendo uma pandemia que o que salva a vida é lavar a mão. E quem ensina a lavar a mão é o CMEI. O primeiro espaço que ensina a gente a lavar a mão. E a escola não ensina mais. Então, agora é fundamental que eu, Escola de Ensino Fundamental 2, ensine a lavar a mão, porque isso está salvando vida. Então, qual é o conteúdo mais importante? Qual é a maneira que a gente vai escolher o que a gente vai dar de conteúdo escolar? Tá? Pode ir. E aí eu trouxe assim, ó, a pandemia ela apenas evidenciou desigualdade. Ela aprofunda, né? Mas ela trouxe à tona. Então, aquelas pessoas que viviam em outro planeta e que pensavam que todo mundo estava em pé de igualdade, agora perceberam que não está. Então, isso traz uma humanização social. Mas a gente que está lá, a gente já sabia disso há muito tempo. A gente vê essa desigualdade. A gente vê o menino com chinelinho estourado e você conserta com clipes o chinelo dele quantas vezes? Quantas vezes a gente consertou chinelinho com clipes? Eu sou craque, tá? Pode me dar um chinelinho que eu amarro ele em 2 tempos, porque eu fiquei craque nisso, tá? E aí eu volto a problematizar. Então, dito tudo isso, qual é o papel da educação na periferia? E aí não é um papel só da pandemia, tá? Eu penso que eu estou trazendo um papel da educação na periferia presencial ou remoto. É um papel do educador, é um papel da gente pensar qual é esse nosso lugar. Pode ir. A educação na periferia, para mim, ela tem que ser o lugar de promover a equidade social. A gente precisa estar lá para entender o que é justiça social, o que é igualdade, o que é equidade. Durante muito tempo, achou-se que ser justo era distribuir de igual maneira. Então, na foto de cima,
todo mundo ganha uma bicicleta. Não importa quem é grande, quem é pequeno, quem é mediano, quem é de cadeira de roda, todo mundo ganha a mesma bicicleta. E isso foi considerado durante muito tempo igualdade. Ah, eu fui muito justa. Eu dei uma bicicleta para cada um, tá? Hoje a gente sabe que isso não promove a justiça social, porque quem tinha muito continua com muito. Então, se eu faço uma distribuição de renda, onde eu distribuo R$500 para todo mundo de igual maneira, quem já tinha 1.000 na poupança vai ter 1.500, e quem tinha 0 vai ter 500. A desigualdade continua, ok? O que a gente pensa hoje na educação enquanto equidade? Eu vou dar conforme a necessidade de cada um. Então, se eu vou pensar na bicicleta, eu vou para o pequenininho dar uma bicicleta pequena, para a média uma bicicleta média, para o grande uma bicicleta grande, para o cadeirante uma bicicleta adaptada. Eu vou distribuir conforme a necessidade. Então, a gente precisa compreender isso. Isso faz diferença até quando eu dou uma atividade. Vocês são craque. Educação infantil, para mim, é a melhor coisa que existe. Eu não tenho capacidade de trabalhar na educação infantil. Não me dei certo com os meus pequenininhos. Tenho a filhinha hoje de 2 anos e ela sofre aqui, porque eu falo com ela como se ela fosse uma adulta. Mas eu acho que vocês desenvolvem o que é trabalho interdisciplinar da melhor maneira possível. A educação infantil dá show em projeto. A educação infantil dá show em trabalhar diversificado conforme a realidade. Quanto mais a escola vai crescendo e vai passando para séries iniciais, séries finais, ensino médio, a gente vê isso afastar. Então, às vezes, quando eu chego para o meu 5º ano e falo, professor, você tem que trabalhar atividade diversificada, ele fala, mas como? Eu sou um só. É assim mesmo, professor. Você tem que trabalhar para aquele que está alfabetizado com uma, para aquele que não está outra, porque esse é o nosso papel de construir equidade. É dar conforme a necessidade, ok? Pode ir. E outra coisa, isso eu trago como marca minha. Eu acredito que a ponte que reduz a desigualdade é o conhecimento científico. Então, eu sou uma pessoa conteudista. Eu sou uma pessoa para frentex, sou para frentex, adoro inovar, adoro ter audácia pedagógica, mas, no fundo, escola é lugar de aprender conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente ter pena, não adianta a gente ter piedade, não adianta a gente falar, coitadinho dele, Juliana, a mãe é alcoólatra, o pai é traficante e ele tá com muito sono. Interessa. Eu falo isso com eles, tá? Eu falo para eles, eles vão me reconhecer se me ouvir falar assim, que eu falo, não interessa. Se a mãe é traficante, se o pai é alcoólatra, você tem que dar certo e você tem que estudar. Você tem que romper com isso. Sabe? Quanto mais estreita, quanto mais difícil é a condição de um aluno, mais ele precisa da escola e mais ele vai precisar de conteúdo. Esse menino tem que saber escrever bem, porque ele vai fazer uma ficha de emprego. Esse menino tem que saber as operações matemáticas. Esse menino tem que aprender conhecimento científico. A escola peca muito quando ela fica num olhar muito de carinho, de piedade, falando, ai, tadinho, deixa ele sentadinho comigo aqui, eu vou ficar conversando. E aí, a aula que ele tinha? Fico doida, acho que coordenação tem que conversar sim. E, às vezes, uma conversa longa é melhor do que várias curtinhas. Às vezes, você conversa meia hora com o estudante, é muito melhor do que você ficar a semana inteira de 5 minutos. Agora, não dá para um estudante matar a aula na coordenação. Entendem a diferença? Vocês sabem o que é isso. Quando o coordenador fica ali falando, aí, e o menino deixa, mata a aula, e o menino já sabe que aquilo ali é um espaço de ludibriar. Mata a aula dentro da própria escola, galera. Então, a gente precisa rever qual é o nosso papel. Para mim, nosso papel é ensinar, tá? Com amor, com afetividade, com inovação pedagógica, mas vai ensinar sim, vai dar conteúdo sim. Fabrícia abriu o microfone, galera, acho que ela quer falar com a gente. É porque eu acho interessante aqui falando da Zezé, né, chamada de Zezé, a Maria José Tatagiba, ela falou bem assim, ai meu Deus, subiu, peraí, deixa eu descer. Ela colocou assim, ó, na educação infantil também o professor precisa ter um olhar de equidade, porque as crianças são diferentes em suas capacidades de compreensão. Tipo, você não pode tratar todo mundo igual, né? Cada um tem uma vivência, cada um tem seus valores, tem sua cultura, então tem que tratar individualmente também. É isso, e a gente precisa tratar, porque as pessoas são individuais, gente. Elas são, nós somos.
Tá aí Fabrícia, se formou em educação física. Tá aí Juliano, nunca fez uma aula de educação física. Eu fui aquela criança gordinha que enrolava. Eu sempre fui muito articulada, falava muito bem, Fabrícia. E era aquela aluna, sabe, que enrola. Eu enrolava, não fiz nada de educação física. E hoje me faz muita falta, porque, por exemplo, eu vou jogar um vôlei, vou jogar, né? Vou fazer uma brincadeira ali, se tiver um churrasquinho e tal, não sei o quê, eu tenho medo da bola, a bola vem, eu me esquivo. Então, a educação física me fez muita falta. A gente conversava aqui nos bastidores antes, que quando a gente faz a live, fica espelhado, né? Então, eu vou ajeitar meu cabelo, eu não sei aonde está meu cabelo, porque eu estou tendo espelhamento. Isso é falta de quê? De educação física, de psicomotricidade, de educação infantil. Então, a gente precisa entender essas coisas. Somos diferentes, tá? E por isso somos tão especiais, porque é graças à nossa diferença que a gente se constitui melhor. Pode ir. Bom, a gente está caminhando já para o fim aqui, para a gente abrir para o bate-papo. Eu trouxe, assim, duas frases para mim muito sérias. A escola não pode aprofundar a desigualdade, tá? Então, nesse momento de pandemia, o nosso olhar em não aprofundar o que já é desigual é muito sério. Vocês acompanharam a polêmica do Enem, né? Quando ia ser mantida a data, depois conseguiu ser adiado e tudo. E aquilo era muito sério, você vê as opiniões. Falar, não, mas tem que ter, tá todo mundo estudando. Quem é todo mundo? Quem está conseguindo? Ah, mas quem não estudou faz ano que vem. Peraí, se ele não teve condição de estudar, porque ele vive num país desigual e ele não tem acesso como ele deveria ter, é justo ele não poder fazer o Enem esse ano? Então, o pobre não entra na faculdade e o que pode continua. Sabe, a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente não aprofunda? Como é que eu consigo atrair e resgatar todo mundo? É bem aquele filme Nenhum a Menos, sabe? A gente não pode perder aluno nenhum. Quando voltar dessa pandemia, a gente vai ter que resgatar, porque esses meninos são perdidos, sabe? E aí alguns pais acharam que é bacana, ó, ter o filho em casa é bom, que ele ajuda a lavar a louça, e aí a gente precisa trazer de novo para a gente, tá? Pode ir. A escola é o lugar de ampliar a visão de mundo. Aí a gente tem Paulo Freire, educador brasileiro, né, famoso, ultimamente massacrado, mas ele sempre falou dessa questão de visão de mundo. A gente precisa entender que a escola é o lugar de abrir essas oportunidades. Eu me lembro quando a gente levou a primeira turma, na época a gente tinha primeiro aninho, em 2016, levamos o primeiro aninho para o cinema, e foram 130 estudantes, eu acho, no cinema. E foi uma choradeira quando o filme começou, a gente pediu para acender a luz, e aí a gente foi entender que muitos nunca tinham ido ao cinema, muitos. Um cinema que para a gente é tão fácil ir ao cinema, né? Para os nossos filhos é tão tranquilo ir ao cinema, desde pequeno, ver filme. E aqueles meninos de Central Carapina, de primeiro aninho, eles não tinham acesso ao cinema. E a gente acendeu a luz, explicou o que ia acontecer e tal, e depois a gente fez uma pesquisa que 80% nunca tinham ido. Então, quando a gente leva para museu, para cinema, não é só uma aula de campo, é uma aula de ampliação de visão de mundo. É ele entender que não existe só aquela bolha, que ele não precisa entrar no tráfico porque ele tem muito mais, sabe? Toda vez que eu viajo, eu amo viajar, e toda vez que eu viajo para um lugar bonito, eu penso, eu queria que meus meninos estivessem aqui. Eu queria que meus meninos vissem a cor desse azul do mar do Rio das Ostras, a cor da areia branca de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, que é uma areia branca que não tem aqui no estado, é uma areia branca de lá, é uma areia que, sabe, é linda. E eu queria que meus meninos vissem isso. Porque eu conheci esses lugares sendo uma pessoa pela educação, de origem pobre, que conseguiu conhecer, viajar, comprar carro, comprar apartamento, sendo professora. Quando a gente falava assim, professor vai morrer de fome, e não morre de fome. Eu acho que a gente precisa brigar por salário, e tem que brigar, e tem lugar de luta, mas não é a sala de aula que é o nosso lugar de luta. Porque quando a gente faz um concurso, a gente sabe quanto está ganhando. E aí, de repente, a gente entra e acha pouco. Assim, acho que a gente tem que achar pouco e tem que brigar pelas outras. A nossa profissão deveria ser mais valorizada e mais reconhecida. Mas a gente precisa entender qual é o espaço de luta. E eu sei que a educação me deu isso. Nesses prêmios que a Fabíola falou, que a Fabrícia falou, eu viajei para os Estados Unidos, com tudo pago pela Embaixada Americana. Né? Foi um dos prêmios. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei 26 dias, né? Acho que 26 dias no total, entre Brasília e lá,
fui no Grand Canyon, fui em Arizona, fui em Washington DC, na Casa Branca, e coisas que eu nunca tinha nem passaporte, que com a minha renda eu não tinha condição de fazer. E foi a educação que me levou. Então, assim, eu quero que meus meninos passeiem e viajem muito. E não é só aula de campo, não é passeio mesmo, é piquenique na Pedra da Cebola, é passeio, é alegria, é eles entenderem que o mundo é muito maior do que a escola e do que a casa onde eles vivem. Pode seguir? E aí, como a gente vai buscar essas estratégias para garantir o direito à aprendizagem, botei uma fotinha da escola vazia, que é tão sofrido para a gente chega na escola vazia, é horroroso, né? A escola, o silêncio dói no nosso ouvido. Como eu sinto falta do barulho, da algazarra que é. Mas a gente precisa pensar nessas estratégias de garantir esse direito de aprendizagem. Pode ir. E aí eu penso que como estratégia é o diálogo e as formações. Então, coloquei até uma formação aqui online que a gente fez com os meninos. A gente tem líderes, né? A gente tem mais formações presenciais também, com parcerias, momentos de discussão. Isso que a gente está fazendo. Achei legal aqui, uma colega colocou, Juliana, eu sempre pensei igual a você, mas fui mal vista quando eu falei de conteúdo. Eu também já fui muito mal vista. Hoje eu estou com audácia pedagógica e eu falo mesmo que eu acredito, que eu leio, que eu estudo, que eu penso. Né? Então, acho que isso é legal. Quando a gente vem falar num momento desse, a gente empodera outros que também pensam como a gente se fortalece enquanto grupo. Pode ir. A questão da audácia pedagógica, eu queria trazer esse exemplo para vocês aqui. Em 2017, vocês sabem que o menino da periferia, ele não é bem visto no shopping, né, gente? A gente tem um shopping perto da gente ali, mas o shopping não é democrático. O menino da periferia, ele vai de chinelinha, ele vai com a perna cheia de biaba, ele vai com o nariz remelento, ele vai com uma blusinha gasta. E aí, esse menino, ele chega no shopping, ele tem segurança em volta dele, ele tem uma vendedora que se aproxima e que sabe que não vai vender, e ela está ali fiscalizando. Então, o shopping não é democrático, o shopping não é para todos. E aí, quando foi em 2017, a gente tinha um coral lindo, a gente ainda tem esse coral, mas esse coral tinha sido feito por um professor de arte, sem ganhar nada por isso, e a gente teve o convite para eles cantarem no shopping no Dia das Mães, domingo, Dia das Mães. E eu falei, cara, eles vão cantar no shopping. Como eu vou fazer esses meninos cantar no shopping domingo, Dia das Mães? Eu não sei. Porque eu não podia pedir para meus professores que fossem trabalhar no domingo, Dia das Mães. Mas eu falei, eu vou. Porque eu penso no exemplo, sabe? Eu vou. E esses meninos vão. E aí conversei com o professor de coral, ele topou a loucura e falei na sala dos professores. Falei, galera, eu não posso pedir que vocês trabalhem, é domingo, é Dia das Mães, mas eu vou. E os meninos vão. E quem quiser ir comemorar com a mãe, vai ser um prazer ter vocês lá e tal, não sei o quê. 70 meninos. E aí, Fabrício, quando eu cheguei lá, e Fabíola, né? Para mim, acho que esse exemplo é o mais lindo da minha história como diretora. Quando eu cheguei naquele domingo, Dia das Mães, eu levei a minha sogra e a minha mãe, e eu vi todos os meus professores lá, com as mães. Todos não, mas eu tinha, assim, 70%, 80%. Com as mães, com a sogra, com o filho, com família. E eu não acreditava, eu olhava assim, eu falei, gente, não acredito que eles estão aqui. Porque eu não ofereci dinheiro, eu não ofereci nada. Eles só entenderam a importância que era aquele menino. E aqueles meninos que cantaram no shopping não vão esquecer nunca. Porque eles foram aplaudidos, olha essa foto de baixo, shopping lotado, na hora do almoço. Eles foram aplaudidos e o povo pedia mais. E aquela sensação de empoderamento, a escola proporcionou para eles de um jeito que está na alma deles. A gente gravou na alma deles que o shopping é um lugar para eles. E para eles serem aplaudidos de pé. Sabe? É muito bacana isso. Então, me amarro nessa historinha. Bora seguir, que eu fico emocionadinha. Ai, menininha. Menininha que conta a mesma história e se fica emocionada. Oh, Deus. Bom, projetos, vida, movimento, essa é a nossa escola. Nossa escola é conhecida por isso. Ela é muito alegre, ela é muito feliz. Pode seguir. A gente tem os projetos pedagógicos, então fazer sabão, identificar sal em alimento, seminário, eles apresentavam seminário, gente, desde o primeiro aninho, tá? Seminário organizado, feira de ciências, feira da gente pensar nessa questão do conhecimento mesmo, tá? Pode ir. E aí, eu penso assim, acho que de tudo que eu falei, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, eu deixaria essa. Cuidar, acolher, escutar. Sabe, valorizar as produções estudantis,
Essa imagem que eu trouxe são umas telhas que foram pintadas na consciência negra, e os meninos pintaram e tal, fizeram a atividade e depois largaram por lá. E eu achei isso largado na escola, falei, vou pendurar. E pendurei na subida da escada. Deu quase briga, porque os outros que não tinham a telha pendurada queriam saber por que eu escolhi essa, por que essa era mais bonita. E nem foi isso, eu escolhi porque elas sobraram ali. E aí, assim, a gente vê o quanto eles se sentem felizes de ter uma produção na parede da escola, o quanto isso faz diferença da gente pensar que não é você fazer lá o trabalho perfeito. Mural de professor não tem que ser perfeito, galera. Dia da água com gotinha, ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. Aquelas gotinhas cortadas com perfeição, que o professor leva para casa, corta 50 gotinhas. É para ser torta, é para ter a tinta com a cara do menino, é para ter o jeito dele. Às vezes, na educação infantil, me dá um desespero que eu vejo o professor ajeitando o trabalho de menino. O menino pintou tudo errado, o professor vai lá e escolhe as cores. Não, amor, olha, o cabelinho é preto, tá? A pelezinha é a cor aqui rosadinha. Gente, deixa esse menino pintar o menino de verde, deixa ele ser o Hulk. Vamos criar esse espaço para a imaginação, vamos valorizar a produção estudantil dele, vamos deixar ele dentro do desenvolvimento dele. Valorizar o trabalho de professores e da equipe, tá? Realinhar a equipe é muito importante para a gente, muito. Mas eu falo equipe, é desde a merendeira, é o porteiro, é a secretaria, é o pedagogo, é o cuidador, é todo mundo. A gente precisa entender que a gente é um time. Realinhar o currículo, pensar o que realmente faz sentido e ter um ensino que faça sentido na realidade. Tá? A gente ensina muita coisa que não faz o menor sentido. Então, vamos começar a diminuir coisas e ensinar bem feito. Ok? Pode ir. Então, eu volto a perguntar qual é o nosso papel de educador da periferia. E aí eu falei, eu quero bem resumidamente contar a história linda, que é bem en passant mesmo a gente falar do Jones, porque se eu não falar do Jones, vocês vão falar, ué, Juliana veio aqui, não falou do Jones? Então, vou falar. Passa aí, Laís. Há 4 anos, eu assumi a gestão do Jones e vimos, com um trabalho sério, amoroso, comprometido, com cada estudante é possível transformar a realidade. Nesses 4 anos, cenas assim foram deixando de existir. Aqui na perna do estudante está escrito assim, bala na diretora Juliana. Esse menino é um menino que eu amo de paixão. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava de licença maternidade, a coordenadora me ligou porque achou que ele tinha sido assassinado. E aí ela me ligou e falou, Ju, olha, eu queria te dizer isso, eu sei que você está de licença, e me contou. E eu chorei muito, muito, até que eu recebi a ligação do menino. Porque ele ficou sabendo que eu fiquei triste, que ele foi assassinado, e ele me ligou para dizer que estava vivo, que era fake, que era só para ele poder fugir do bairro. Eu falei, cara, se eu briguei com ele, né? Falei até palavrão, eu acho. Mas briguei feio com ele, porque é um menino que, quando a gente entrou, era extremamente envolvido, e esse menino se transformou. E esse menino foi um menino que chegou a me ameaçar mesmo, assim. Então, a gente já teve muita coisa ruim lá. Mas, graças a Deus, essas coisas foram deixando de existir, como eu coloquei para vocês. Pode passar, Laís? E cenas assim se tornaram normais. Esse abraço coletivo na escola, para mim, é muito significativo. Foi depois de um período de muita violência, a gente chamou a família para dar um abraço na escola e da gente entender que a gente estava junto. É aqui do lado, reunião de pais lotada, projetos, escuta com o estudante. Toda semana eu tenho reunião com os líderes, toda semana, tá? E toda semana os líderes têm reunião com as turmas. Então, a gente tem sistematizado a escuta. Pode ir. Somos o Novo Jones, uma escola de Central Carapina, premiada e reconhecida nacionalmente. Trouxe uma linha do tempo para vocês. Em 2016, a escola era considerada a mais violenta do Espírito Santo. Os índices de aprendizagem eram muito abaixo do esperado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 67% dos estudantes abaixo do mínimo do PAEBS em matemática. Abaixo do mínimo, gente, 67%, tá? Hoje eu estou com 13%. Em língua portuguesa, eu tinha 45% abaixo do básico. Hoje eu estou com 3%. E isso é porque a gente acredita em conteúdo, isso é porque a gente investe em aprendizagem, tá? Em 2016, eu entrei para ficar 3 meses na escola, num projeto de intervenção para poder fechar, porque o Ministério Público determinou. Na época, não tinha, o Antônio Vieira não tinha sido reformado ainda, então, para quem sabe, ele era bem pequenininho, e aí ele não tinha como atender os nossos estudantes. E foi pedido que eu ficasse lá por 3 meses
para encaminhar esses estudantes para outra escola para fazer o fechamento da escola. E em 3 meses eu me apaixonei pelos estudantes, pela equipe, vi que tinha muita coisa suja, quebrada, limpamos, organizamos, fizemos um trabalho, começamos e tal, e eu já estava apaixonada quando chegou a época de fechar. Em 2016 ainda, a gente ganhou o primeiro prêmio, que foi nesse de gestão administrativa, tá? Em 2017, a gente começou a reorganizar o PPP, realinhar plano de ensino, ressignificar conteúdo, porque em 2016 eu não cuidei de aprendizagem, a gente cuidava dos meninos não se matarem, porque tinha sangue todo dia na escola. Como eu falei para vocês, a gente tinha 16 ocorrências policiais por semana, a gente tinha apedrejamento, a gente tinha muita coisa ruim, e os meninos clamavam para sair da escola. O sonho deles era ir para o Antônio Vieira, tá? Meu ranço! E aí, hoje, a gente vê que não, que eles querem estar lá com a gente. E o Antônio Vieira ficou reformado, ficou lindo, super invejo. 2017, então, a gente cuida do pedagógico. Ao final do ano, a gente recebe o prêmio na categoria de gestão pedagógica e também recebe o primeiro prêmio nacional, que é um prêmio de gestão escolar, que inclusive está aberto até dia 31, tá? Os gestores escolares aí, o prêmio está aberto. A inscrição dele esse ano sobre o Covid. Em 2018, com esse prêmio que eu fui para os Estados Unidos, tá? Em 2018, a gente teve o resultado de aprendizagem e aí a gente melhorou 103 das 139 habilidades avaliadas pelo PAEBS. O PAEBS avalia 139, nós melhoramos em 103. E aí tivemos o prêmio na categoria de coordenação escolar. E em 2019 veio, então, o reconhecimento nacional através do Prêmio Educador Nota 10, que é considerado o maior prêmio da educação brasileira. Eles falam que é o Oscar da educação, é chiquérrimo. Tiago Lacerda, que me recebeu, me chamou pelo nome, tá, desculpa aí, Sandra Nemberg, aquele povo todo lá me chamando, Juliana, eu falava, oi, Sandra, ai, que intimidade. E aí, recebemos também o prêmio Mulheres do Amanhã, que foi da ArcelorMittal. E isso, gente, é uma história que é real. Vocês podem saber mais dentro do... Depois a gente pode mandar link, mas tem bastante material, tem filmezinho contando a nossa trajetória. Pode passar? Então, para a gente, o nosso maior prêmio e nossa maior alegria é saber que nossos alunos estão aprendendo. Como eu falei para vocês, hoje a gente vê que essa questão de aprendizagem, ela é significativa. Que esses meninos que hoje conseguem emprego, que esses meninos que hoje conseguem transformar a vida deles e da família, é o nosso maior prêmio, nosso maior reconhecimento social. Pode ir. E aí, ó, a gente acredita, então, respondendo a primeira pergunta, que o papel do educador é cuidar da aprendizagem de cada estudante. A gente cuida do aluno, a gente cuida da família, a gente cuida das coisas para garantir a aprendizagem, não é o inverso. Sabe? A aprendizagem é foco do nosso trabalho. E aí, eu encerro aqui, acho que encerra aqui, né, Laís? Fala aí. Passa aí. Cuidar, conhecer e humanizar. Então, por último, vai. É cuidar de cada pedacinho. A gente teve, sim, uma mudança muito significativa no espaço escolar. O clima da escola, sem dúvida, hoje é melhor. Cuidar da equipe, valorizar cada professor. Pode ir. Conhecer a realidade local. Eu acho que essas fotos, para mim, elas são muito marcantes. Essas fotos, gente, é o meu Google Sala de Aula. O Estado, ele tem trabalhado com atividades remotas através de um aplicativo no celular chamado Escolar. E é muito bacana o aplicativo. Mas eu preciso entender qual é a minha realidade. A minha realidade é essa. É menino que não tem uma mesa para estudar, é menino que depende de cesta básica para se alimentar, é menino que divide 3 crianças dividindo uma cadeirinha. Então, a gente tem que entender qual é o nosso espaço e qual é a contribuição que a gente vai deixar para esse espaço. Pode ir. Se conhecer, se cuidar, se perdoar e, principalmente, ser feliz fazendo o que se faz. Eu acho que esse é resultado de sucesso de qualquer coisa. Se você for merendeira e você é feliz fazendo merenda, você vai ser maravilhoso. Se você é cuidadora e é feliz sendo cuidadora, vai ser maravilhoso. Se você é professor. Agora, se a gente está infeliz com a profissão que a gente escolheu, a gente tem tempo sempre de mudar e de escolher uma nova profissão. Porque quem não é feliz fazendo o que faz acaba contagiando e contaminando também o espaço, né? Então, a gente precisa. Quando eu coloquei aí, se conhecer, se cuidar e se perdoar, é porque eu sei que a gente se cobra muito também.
E é muito sofrido, né, ser professor nisso tudo. Deixei aqui para vocês as redes sociais, Juliana Rossner, e aí a gente pode trocar a figurinha bastante por aí. É isso, meninas, que eu tinha para falar. Eu já parei de ler o chat, né? Porque eu engatei aqui na raiva e fui falando. Fala para mim. Eu só preciso de 3 minutinhos para você. 3 minutinhos, se você puder responder. Esclarecer, na verdade. Estamos à disposição aqui. Em relação a quando você fala bem assim, porque eu sou assim mesmo, eu sou conteudista. Nós, na educação infantil, principalmente do grupo 5, nós estamos sendo muito cobrados pelos familiares, né? De tipo assim, como que esse aluno vai ficar em casa? Como que ele vai sair dentro de casa, né? Porque com certeza não vai ter retorno de escola. Sabendo ler e escrever para o ano que vem estar numa ENEF, numa escola. Então, está vindo cobrança demais. E na Prefeitura da Serra, a proposta da educação infantil não é essa. Segundo as normas da BNCC, não é essa, né? De você montar uma postilhinha aí. E quando você fala isso, eu sou conteudista mesmo. Eu queria só 3 minutinhos você explicasse mais ou menos isso, para o pessoal entender, porque a live é para educação infantil. O pessoal, assim, porque tem profissionais que defendem e tem profissionais que não defendem, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Olha só, essa questão do conteudista, é importante essa observação que você fez. Cada ciclo, cada série, ela vai ter seus objetivos de aprendizagem, né? Eu acredito, gosto muito de Demerval Saviani, quando ele fala que a gente precisa, enquanto escola, garantir o conhecimento sistematizado pela humanidade. O que ele quer dizer com isso? Não adianta a gente ficar na escola trabalhando só o que eles já sabem. A gente tem que ampliar horizonte, a gente precisa ensinar o que é científico. No caso da alfabetização, a gente sabe que os meninos têm até 8 anos de idade para aprender a ler e escrever. Isso é determinado em lei, eles têm até 8 anos, só que também a gente sabe que o aluno da escola particular, com 6 anos, ele está lendo e escrevendo. Então, também, a gente ampliou muito esse prazo. Quando teve o PNAE, eu fui orientadora do PNAE, formando professores para trabalhar com os professores, né? A gente lembra do seguinte, que você tinha até 9 anos, naquela época do PNAE, que era até 9 anos, e a gente via que quando chegava lá com 10, com 11, o menino ainda não tinha aprendido. Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é o currículo do município que a gente segue, mas entender que, às vezes, o quinto aninho, a turma 5, ele não vai saber sair escrevendo o nome dele, mas ele vai trabalhar com a massinha e vai modelar a letra J do Juliana, ele vai começar a entender associação em letra, mesmo que ele não vá para o papel. Nas cantigas, quando a gente fala, olha, vai para a praia, o que vai levar para a praia? Só pode coisinha que vai começar com pá, sei lá. E aí a gente tem brincadeiras que a gente estimule isso. A questão da oralidade, que é fundamental para esse menino poder aprender. Então, eu penso que uma boa educação infantil, aquela educação infantil que proporciona para o menino essas vivências da oralidade, da leitura, da contação de história. Gente, eu tenho uma filha de 2 anos, ela me vê lendo, eu adoro ler, e ela tem vários livrinhos, desde sempre, ela teve um ambiente alfabetizador, que os nossos alunos acabam não tendo. Ela pega os livros e ela passa a mão, contando história. Ela fala, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que é claro que ela não está lendo, mas ela já está se exercitando e entendendo o que é esse ambiente. Então, assim, Fabrícia, eu penso que essa época de pandemia, quem está alfabetizando está muito difícil. Tem um texto maravilhoso até, da Rosaura, que ela discute a alfabetização na pandemia. Eu vou mandar para você socializa aí no grupo do WhatsApp deles. É muito bom. A Marciele falou uma coisa interessante, assim, que é o que eu quis mesmo, né, que você explicasse. O conteúdo não quer dizer que é papel, né? Tudo bem que tem muitos pais que acham que é isso, até porque tem a forma de como foi alfabetizado naquela época, então também eu não discrimino, eu não julgo, né? Porque tem aquela, né, aquela cultura, ela botou bem assim, ó, o conteúdo não é o problema, mas as formas que trabalhamos neste conteúdo. Então, isso que você falou em relação de como você faz com sua filha em casa, as atividades, oralidade, tudo, isso não deixa de ser um conteúdo, entendeu? É a forma de como que você passa isso, de como que você ensina isso, esse tipo de conteúdo. Que e a gente tem professores que ainda acham que se ensina copiando, né?
Gente, a gente tem aluno que chega no 5º ano e é copista. Ele sabe escrever, assim, ele sabe copiar rapidamente. Ele copia até com caneta colorida, rápido. Só quando você manda ler o que ele escreveu, ele não sabe o que ele escreveu. Então, a escola tradicional, ela forma muito copista. Ela forma muita pessoa que não pensa a palavra. Eu lembro que uma vez uma irmã minha falou assim, Juliana, olha que absurdo, minha sobrinha, né, falando da filha dela, falando para mim. Ela sempre escreveu casa com C e agora está aqui escrevendo casa com K. Ficou louca, está regredindo. Eu falei, não, ela está aprendendo. Quando uma criança que escreve C, casa com C, que é uma palavra que a gente usa muito, e ela passa a escrever casa com K, pode ser um sinal de que ela avançou e não de que ela regrediu. Porque ela começou a perceber que existem várias maneiras de escrever aquele som, o som K. Então, a gente vai ter que ensinar para ela que, ortograficamente, que nas nossas normas brasileiras, casa se escreve com C. Mas isso, quando uma criança experimenta trocar essa letra, é sinal de que ela está aprendendo. É sinal de que ela está pensando sobre a escrita e não só copiando. Então, acho que, assim, o desafio de vocês na pandemia é louco, porque você está lidando com uma criança que não tem a massinha de modelar em casa, que não tem o EVA, que não vai ter as formas ali para trabalhar. Mas que no presencial a gente ainda tem muito professor que no 5º ano quer sentar o menino e escolarizar ele de uma maneira muito dura, que não é o ideal. E volto a falar, a escola particular ensina a ler e escrever com 5, 6 anos, mas ela não ensina nessa metodologia de senta aqui e passa nome pontilhado. Não é assim. É extremamente lúdico, é com música, é com oralidade, é contação de história. A gente precisa rever quais são as nossas metodologias. Então, na municipal a mesma coisa, minha filha. Você tem que ver cada vídeo que é feito. Você olha, né? Você participa, você vê, você acompanha, né? Os Facebook, nas redes sociais aí. Mas, querendo ou não, né? A gente está trabalhando muito mais. Mas a tecnologia está vindo para isso aí. Pena que a gente não tem informação para isso, né? A gente está correndo, se virando nos 30 mesmo. Então, gente, nós temos que finalizar, né? Já são 11 horas. 11 horas. Foi 1h30, né? De live. Eu quero agradecer aqui a você. Me emocionei muito na sua fala. O pessoal criticou muito, né? Tem gente que não te conhecia, adorou te conhecer hoje, assim, né? Na live, né? Porque a gente não fala que a gente é pessoalmente, né? E aí se identificou com sua fala, gostou da experiência, assim. Tem uma pessoa que falou assim, maravilhosa, bem grande. Foi mesmo. Encaixado, gritando. Então, assim, eu só tenho a agradecer, assim, pelo convite, por você ter aceitado o convite, a Fabíola também, e a Renata, que está aí sempre ajudando a gente. E é isso, assim. Agradecer também os 16 CMEs que estão aqui presentes, né? Que tá aqui. Tem gente que nem é do horário, saiu do seu contraturno para estar participando também da live. Então, assim, só tem que agradecer mesmo, de coração. Ai, gente, eu que agradeço essa troca, assim, foi pensado com carinho, mas a gente fica aí à disposição para um outro momento. De repente, a gente vem um dia só para pensar em alfabetização, conversar um pouco sobre isso, traz algumas pessoas para a gente conversar, porque a gente precisa acreditar, como as meninas estão colocando, eu acredito na escola, sabe? Eu acredito na escola pública. E eu acredito que a gente que está na periferia é muito mais importante. Eu não me vejo ficar no Jones a vida toda. É possível que eu troque de escola, mas eu não quero uma escola elitizada. Eu quero continuar na periferia fazendo a diferença, porque eu sei que ali o nosso trabalho reverbera, sabe? O nosso trabalho fomenta. Juliana e Fabrício, eu sempre falo isso com a equipe, né? Eu falo isso há muito tempo, Fabrícia sabe. Tem 13 anos que eu trabalho em Central Carapina, desde a escolinha velhinha lá, pequenininha. Então, assim, eu sempre falo, quem entra ali não quer sair mais. É cada dia um aprendizado diferente, é cada dia uma novidade diferente. Então, o mínimo de avanço que você vê em uma criança que está ali na educação infantil, que você pega no Fundamental 1, Fundamental 2, que ele sai, que ele vai lá para cima, para Carapina, para o ensino médio, que depois você encontra com ele,
que volta, que você vê assim, aquele homem ou aquela moça que volta já, está chegando serviço, você lembra de mim? Aí eu falo, meu Deus, eu tô novinha, você que tá velha, né? Então, às vezes eles passam ali em frente ao CEMEI, eu nem acredito, que eu falo, meu Deus, passou por mim, passou pela escola, era tão pequenininha, agora ó, já foi para o Fundamental 1, 2, já fez ensino médio, já está trabalhando. Então, é assim, cada dia é um desafio. Tem aqueles momentos, né, que a gente sabe que tem o risco social, mas é tão gratificante em ver os avanços dos alunos, das crianças, das famílias, né? Então, assim, e com isso a gente vai aprendendo cada dia mais, né, a lidar com diversas situações que vão surgindo. Então, assim, gratidão mesmo. Tá? Ontem, quando a Fabrícia me mandou um link, poxa, meu nome não estava nem no Facebook da Juliana, reclamei ela, ai, Fabiola, eu doida querendo me achar também, você mas eu mudei lá, na hora, depois, rapidamente mudei. Isso aí eu falei, ó, aqui eu também, fui lá, compartilhei. Então, assim, o bom é o trabalho em equipe mesmo, né? Estarmos sempre juntas, educação infantil, eu e Fabrícia, e você está ali com um pouquinho do Fundamental 1 quase acabando, e o Fundamental 2, e o ensino médio EJA. Então, compartilhar, porque quando chega lá no seu ensino médio, os nossos pequenininhos, que coisa gostosa de sentar e conversar e falar comigo. Lá no CEMEI era assim, veio aqui para você assim, e já tá. Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? E, apesar de eles falarem que o bairro, né, Central Carapina, que é risco, que é aquilo outro, que vai. Não. É risco social? É, mas nós estamos ali, eles respeitam, eles sabem tratar a gente, né? Até no momento das guerras deles lá, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que fazer, respeita o horário de entrada, respeita o horário de saída, e muitas das vezes eu fico pensando assim, meu Deus, é só Deus mesmo para estar livrando, para estar guardando, porque às vezes a gente acaba de sair. Ontem eu acabei de sair, quando eu cheguei em casa, me mandaram uma mensagem: você está no CBI ainda? Não, é porque aconteceu isso, isso. Eu, não, acabei de sair, todo o caminho. Então, assim, eles sabem, né? E até mesmo a proteção de nossas crianças, dos nossos funcionários, de toda a equipe, né? Eles sabem de tudo. Então, eu quero agradecer imensamente a parceria, quero agradecer, né, um pouquinho do que você compartilhou conosco. Realmente o Jones mudou, e mudou para melhor, né? Eu visto a camisa. Parabéns pela garra, por ter arregaçado as mangas e ter encarado tudo com muita força, e que valeu a pena. E que vale a pena. Gente, parabéns. Ó, agradeço mesmo, carinho. Estou vendo aqui os comentários, cada comentário lindo. Sabe o que eu tenho mania? Quando termina a live, eu leio todos os comentários, tá? Porque às vezes a gente perde um ou outro ali. Mas, assim, queria de fato agradecer, falar que tem bastante material falando da gente. A gente está organizando o site da escola, porque nessa doideira a gente não conseguiu fazer. Ontem eu participei de uma live, está lá no meu Facebook, que eu falo especificamente da trajetória da escola para os gestores. Então, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o Jones, eu vi que uma colega colocou aí que ela trabalha no estado e nunca tinha entendido sobre os prêmios. Então, nessa live de ontem eu falei especificamente do Jones, mas hoje não era a proposta era a gente falar da questão da desigualdade social mesmo. E queria mandar um beijo para a Débora Rocha, que está aí, minha colega de faculdade, tá? E aí, tá aí também, trabalha também aqui no CEMEI. Então, é isso. Cada um de nós está plantando e está semeando um pouquinho de esperança no coração desses meninos aí. E eu tenho certeza que a gente está mudando a comunidade, com certeza absoluta. Tá? Um beijão, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos de coração, Renata, tá? Uma coisa, Renata. Daqui a pouquinho nós estamos lá. Renata. Estava chorando? Ai, meu Deus. Muito gostoso, né? A gente sente. Não tem A gente sente mesmo. Fico muito feliz, assim, por ter tido a oportunidade de você estar falando com nossas equipes aqui, com o pessoal do CEMEI Espaço Feliz. A gente planta mesmo isso, sabe? A gente tenta
né? E você semeou aí, tá vendo? É maravilhoso. Parabéns. Deus te abençoe sempre, viu, minha querida? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Parabéns, muito obrigada. Você estreou, tá? Gente, Meu não vai canal. fazer a foto, não? Se inscreve no canal para ficar legal. Fabrícia, a foto. Deixa o seu joinha. Se você gostou, deixa o seu joinha. Eu já Lindo, vamos? Fique com Deus. Eu vou printar aqui. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.